Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Salmo 80 e relermos o texto que tem sido para nós um norte acerca do estudo que temos feito. Vamos ler o Salmo 80, verso 14, e depois os versos 18 e 19. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Agora vamos ler o verso 18 e 19. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos ter mais um pequeno período de palavra e em oração ao Senhor, onde os irmãos têm liberdade, um após o outro, estarem orando ao Senhor. Senhor, nós, na Tua presença, por meio do Teu Filho amado Jesus, confessamos a nossa total incapacidade de compreendermos a Tua palavra, discernirmos ela, se o Senhor, pelo Teu Espírito, não nos revelar. O que podemos dizer nesse momento, Senhor, é que pela Tua graça ela tem sido aberta. Senhor, visita a Tua vinha. Senhor, por Tua graça, como nós precisamos da Tua visitação. É a Tua visitação, Senhor, que nos vivificará. É a Tua visitação que nos salva, Senhor. Por isso, rogamos ao Senhor, visita esta vinha. Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Tu és o cabeça e nós o corpo, Senhor. Todo o ordenar, todo o fluir, toda a vida vem do Senhor a nós, pelo Teu Espírito, o qual nos vincula em uma unidade. Esta noite, mais uma vez, rogamos ao Senhor, pelo Teu Espírito, se revele a nós, revela a Tua pessoa, revela a Tua obra, por Tua graça, produz edificação, porque só o Senhor é quem edifica a Tua igreja. Nós somos, na verdade, instrumentos da parte do Senhor. Todos nós aqui temos uma função no Teu corpo, para que a edificação seja levada a cabo. Senhor, desperta-nos para esta edificação. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Senhor, mais palavra vamos ao Espírito Santo, que tem incumbência de revelar a Tua palavra. Nós rogamos ao Santo Espírito que se revele a cada um de nós. Revela a Tua palavra, revela a pessoa gloriosa de Cristo. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor, mais uma vez aos Teus pés, nesse instante, na condição de nada sermos, mas também na condição de alcançados pelo Senhor. Amém. Rogamos o Teu Santo Espírito para que nos abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para estarmos atentos ao Teu falar, Senhor. Porque nesse instante tão sublime, em que Tua igreja se reúne a Teus pés e Te ouvir, Senhor. Queremos apenas Te adorar e Te ouvir, Senhor, para que possamos andar em Tua presença, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o tema do nosso estudo nesses dias tem sido a edificação da casa de Deus. Eu gostaria de abrir com os irmãos um texto que está em Apocalipse, para que nós tenhamos então uma visão sobre a edificação da casa de Deus. Abra a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 21. Vamos ler a partir do verso 1. Amém? Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então João, Apocalipse se chama revelação. Então João, por uma revelação da parte do Senhor, ele viu a consumação do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Aqui ele está narrando, irmãos, que todas as eras passaram, né? Você tem desde a dispensação dos patriarcas, você tem a dispensação da lei, você tem a dispensação da graça por meio da igreja, você tem a dispensação do reino milenar. São todas eras que estão passando e que passarão. Então aí o verso 1 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. As coisas da maneira com que nós conhecemos hoje, elas passarão. A palavra de Deus diz assim: passarão todas as coisas, mas a minha palavra permanecerá. Isso significa que o mundo, do jeito que nós conhecemos, o céu, a visão, o universo, o cosmos, do jeito que nós conhecemos, ele passará. Assim como os céus e a terra passará. Mas a palavra de Deus, que é uma expressão dele mesmo, permanecerá eternamente. Então, o texto avança aí dizendo no verso 2: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, diante da visão da cidade celestial, a nova Jerusalém, que estava ataviada como uma noiva, estava adornada, preparada, surge uma voz do trono de Deus dizendo: esta cidade é o tabernáculo de Deus com os homens. É nessa cidade que Deus habitará eternamente com os homens. A visão daquela cidade completada. Agora, uma chave de interpretação desse texto, irmãos, é compreendermos que quando Deus fala da Nova Jerusalém, Ele não está se referindo a uma cidade física, com casas, com prédios, com ruas, fisicamente falando. Mas esta cidade é uma figura da igreja, a verdadeira casa de Deus. Então, esta cidade aqui é a igreja, mas a igreja, a casa, com a sua edificação concluída. Então, lembre-se que a edificação da casa de Deus, que é a sua igreja, está relacionada com a volta do Senhor e com seu eterno propósito. Em outras palavras, o Senhor voltará quando a sua casa estiver edificada. Amém? Então, tendo considerado isso, vamos agora para o nosso texto, nosso livro de Esdras, que é o livro que nós estamos estudando. Diante disso, nós entendemos que Esdras
este livro, com 10 capítulos, ele trata especificamente sobre o quê? A reedificação do templo em Jerusalém. O templo onde os sacrifícios eram feitos, aquele templo que foi construído por Salomão, foi destruído por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Ele foi totalmente destruído. Não apenas o templo, mas a cidade, Jerusalém, também foi destruída. E o povo que habitava nela foi levado cativo para a Babilônia. Por quê? Por causa da transgressão da palavra do Senhor. Se os irmãos quiserem saber mais sobre o motivo pelo qual o povo foi levado cativo para a Babilônia, leiam o capítulo 9 de Daniel. Daniel na Babilônia, porque ele foi um daqueles que foram levados cativos, ele faz uma oração. E nessa oração ele diz assim, Senhor, a nós pertence o corar da vergonha, porque nós transgredimos a tua palavra. E a ti, Senhor, pertence a misericórdia. Então, esse foi o motivo pelo qual o povo foi levado cativo pelos inimigos à Babilônia. Então, o templo de Jerusalém está destruído. Esdras vem então registrar o processo de reedificação, de reconstrução desse templo. Irmãos, esse templo em Jerusalém também é uma figura da igreja. Eu não vou entrar nessa questão, mas basta os irmãos lerem o capítulo 7 de Atos, onde Estevão, um homem cheio do Espírito de Deus, ele vai dizer assim: Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Esse templo não é definitivo, não é a casa de Deus, mas a casa de Deus é a sua igreja. Então, Estevão faz esse paralelo entre o templo que estava construído em Jerusalém e o verdadeiro templo celestial, que é aquele que nós vimos lá em Apocalipse 21. Eu vi a noiva, a nova Jerusalém, preparada, adornada, e eis uma voz: esse é o tabernáculo de Deus com os homens, é a habitação de Deus com os homens, no novo céu e na nova terra. Por que o Espírito do Senhor, então, agora vamos encaixar mais uma peça desse quebra-cabeça. Por que o Espírito do Senhor tem movido a Assembleia Local a estudar o texto aqui de Esdras, o livro de Esdras? Porque temos visto, irmãos, que a igreja, atualmente, ela tem estado estagnada, ela tem estado parada, ela não tem se envolvido com a edificação da casa de Deus. E sabemos que a vinda do nosso Senhor, nós cantamos aqui sobre a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, a sua segunda vinda, está relacionada a esta casa estar edificada. Então, se nós temos abandonado a edificação da casa de Deus para nos envolvermos com os nossos interesses nesse mundo, nós temos atrasado a vinda do Senhor. Veja que no capítulo 1 de Esdras, volte aí rapidamente. No verso 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, de Judá. Agora veja o verso 5. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, como todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então os irmãos percebem que houve um mover do Espírito
na maior autoridade daquela época, para que ele fornecesse todas as condições e autorizasse o povo de Deus a subir a Jerusalém para edificar a casa de Deus. Esse tema, irmãos, é de suma importância. Nós temos atrasado a obra de Deus e a vinda do Senhor por não nos envolvermos na edificação da casa de Deus. Você deve estar pensando assim, mas irmão, quem tem esse trabalho são os irmãos que pregam a palavra, que evangelizam. Irmãos, o trabalho edificação da casa de Deus é um trabalho que envolve todo o povo de Deus. Se você conheceu o Senhor, se arrependeu de uma vida anterior sem o Senhor, foi por Ele regenerado, você é povo de Deus. E se você é povo de Deus, a edificação da sua casa é o seu trabalho, é o meu trabalho. Todos têm função na edificação da casa de Deus. Abra sua Bíblia rapidamente em Efésios capítulo 4. Veja aí o verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí você pode pensar, tá vendo? São esses aí que edificam a casa de Deus, que se envolvem nessa edificação. Mas esses homens são levantados por Deus com uma finalidade. A finalidade, o objetivo, está no verso 12. Está escrito aí, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, esses homens, apóstolos, pastores, mestres, profetas, são levantados por Deus, pela sua graça, para servir os santos, no serviço de aperfeiçoamento dos santos. E esses santos, à medida que são aperfeiçoados, eles vão desempenhar um serviço. O texto é muito claro. E que serviço é esse que os santos vão desempenhar? O verso 12 está dizendo, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essa expressão corpo de Cristo é a mesma expressão que casa de Deus, é a mesma expressão que família de Deus, que filhos de Deus. Todos aqueles que pertencem a Cristo são o seu corpo, são a sua casa, são a sua família. Então, irmãos, não há da nossa parte nenhuma justificativa, se temos realmente crido no Senhor, para não nos envolvermos com a edificação da casa de Deus. Porque é esta edificação que trará o nosso Senhor de volta. Você quer que o Senhor volte? Eu quero que o Senhor volte. Então, temos que ir à obra. Temos que nos envolver com a edificação da casa de Deus. Quando o Senhor Jesus, me deixa aqui, estou fazendo considerações iniciais, talvez esteja me delongando, mas acho importante. Quando o Senhor Jesus ensinou a sua igreja a orar, o Senhor vai ensinar a igreja a orar. Aí ele diz assim, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E veja, irmãos, um princípio de oração que está inserido aí no ensino do Senhor. Venha o teu reino. Então o Senhor está dizendo assim, todas as vezes quando vocês orarem, vocês têm que ter no coração de vocês esse anelo, esse desejo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Hoje podemos dizer que a vontade do Senhor é plenamente realizada aqui na terra? Não. A vontade do Senhor é realizada em meio à sua igreja que está aqui na terra. Mas o mundo está em um espírito de rebeldia, de inimizade, de afronta contra a santidade,
contra o nome e contra a vontade do nosso Senhor. Então, irmãos, todas as vezes que não nos preocupamos com a edificação, não nos preocupamos com a vinda do Senhor, é como se nós estivéssemos dizendo assim: este lugar, este sistema que afronta a santidade, a glória e o nome de Deus, é um sistema bom para se viver. Estamos acomodados. A experiência de Ló é uma experiência muito importante para nós dentro desse contexto. Ló é sobrinho de Abraão, andava com Abraão, mas chegou um momento que eles se separaram. E Ló foi viver em Sodoma. E lá é interessante, porque como ele caminhou com Abraão, ele viu os feitos de Deus na vida de Abraão, ele conhecia o Senhor. Mas ele foi parar em Sodoma. O que era Sodoma? Sodoma é uma figura do que o mundo é hoje. Era um sistema totalmente concebido para afrontar o nome, a santidade e a glória de Deus. Então Deus veio em juízo para julgar Sodoma. E através da intercessão de Abraão, o Senhor Deus resolve salvar Ló daquele julgamento. Mas é interessante que no contexto aí a palavra diz assim, que Ló, todos os dias, ele se assentava às portas da cidade. E lá diz que ele afligia o seu coração, porque ele era um homem justo, mas o seu coração era afligido com o pecado daquela cidade. Então ele via o pecado e o seu justo coração, porque ele viu Deus, ele contemplou o trabalhar de Deus na vida de Abraão. O seu coração era afligido todos os dias. Mas é interessante que os anjos da parte do Senhor chegam na cidade para destruí-la e tem a incumbência antes disso de tirar Ló e a sua família de lá. Irmãos, aqueles homens, aqueles anjos que aparecem lá, que é registrado em Gênesis, por várias vezes falam, vocês têm que sair. Mas Ló sempre tinha um motivo. Não, tem que buscar o namorado da minha filha agora, tem que mandar avisar lá. Não, agora é isso. Então, embora o coração de Ló se afligisse com o pecado de Sodoma, o seu coração estava preso àquela cidade. A tal ponto que a palavra descreve, irmãos, que os anjos tiveram que agarrar Ló pelo seu braço e puxar e arrastar ele para fora, ele e a família dele. Então, talvez esse seja o nosso risco hoje. De, embora não concordarmos com o mundo, com o sistema do mundo, o nosso coração esteja preso aqui e não queira deixar este mundo. Talvez este seja o sintoma que acuse a nossa doença. Que doença? Não querer nos envolver com a edificação da casa de Deus. Então, o livro de Esdras vai falar sobre essa edificação. E o primeiro ponto, Deus desperta o espírito do seu povo para subir e edificar. Por isso nós devemos clamar ao Senhor, Senhor, me desperta. Eu tenho amado esse mundo, eu preciso ser despertado pelo Senhor. Porque o trabalhar começa pelo Senhor. Por isso, Salmo 80, visita a tua vinha, Senhor. Visita a tua vinha, desperta-nos e seremos salvos. E glorificaremos o teu nome. É uma questão espiritual, é uma batalha espiritual, que só o Senhor pode nos despertar como congregação, para nos envolvermos com a edificação da casa de Deus. Agora, vamos especificamente em Esdras capítulo 3. Nós temos estudado então, nesses últimos dias, os versos 4 e o verso 5. Esdras, capítulo 3, verso 4 e 5. Eu quero andar um pouco hoje com os irmãos. Bom, no verso 4 e verso 5 de Esdras, capítulo 3, ele fala das festas fixas. Então, em meio ao contexto da reedificação da casa de Deus, o que estava inserido naquele contexto? A celebração pelo povo judeu do calendário das festas fixas que Deus determinou no Antigo Testamento. Quais eram essas festas, irmãos? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo.
Então essas eram as festas fixas. Cada uma dessas festas fixas que eram celebradas pelos judeus por causa da lei mosaica, elas têm uma realidade com respeito à edificação da casa de Deus. Então, só para pegar um exemplo, tabernáculo, nós estudamos a festa dos tabernáculos e vimos lá, Deus tabernaculará com os homens. Eis o tabernáculo de Deus. Então a festa dos tabernáculos, elas mostram o seguinte para nós: não é aqui a nossa morada, porque ela foi instituída, essa chamada festa dos tabernáculos, sobre uma determinação. Quando o povo estava em marcha do Egito para Canaã, havia um deserto nesse percurso. E no deserto foi instituída a festa dos tabernáculos, onde o povo habitaria em cabanas por 7 dias. Então, essa festa tem a seguinte conotação espiritual: Deus é a nossa provisão. Por que habitar em cabanas? Porque cabana não é uma morada definitiva. Ou alguém já viu outra pessoa morando definitivamente numa barraca de acampamento? Por isso se chama barraca de acampamento, né? Você vai lá, acampa, desmonta ela e volta para sua casa. É uma morada provisória. Então Deus, em meio ao deserto, sustentou, foi a provisão do povo, mas o deserto não era o lugar definitivo para o povo de Israel habitar. O povo foi libertado do Egito, assim como nós, a igreja de Deus, fomos libertados do império das trevas, em sentido a Canaã, o povo do Egito, e nós, a plenitude de Cristo. A vida cristã, ela é dinâmica, irmãos, ela não é estática. Nós saímos de um lugar com o objetivo de chegar em outro lugar. Nós não podemos parar no meio do caminho. De que lugar saímos? Libertos da escravidão do pecado. Com qual objetivo? Paulo fala: persigo o alvo, corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, Cristo Jesus. É alcançarmos a plenitude de Cristo. Esse deve ser o anelo do nosso coração. A palavra de Deus diz em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Está vendo? A salvação não é algo estático, parado. As pessoas acham assim: eu criei em Jesus, fui salvo do inferno, amém. Ótimo, agora é esperar. Isso é um engano terrível. A cruz foi só um meio, um instrumento da parte de Deus. O nosso irmão Zaqueu leu aqui: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, sairá e achará pastagem. Você está vendo? O Senhor naquela cruz era uma porta, era um instrumento aquela cruz, em que nós seríamos libertos para Ele, habilitados para Ele, para então servirmos Ele eternamente, sermos levados de volta ao Senhor. Então a salvação não é algo parado. Desenvolver conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, é o que a palavra diz, todos os dias. Então falamos da festa dos tabernáculos, falamos da Páscoa e falamos dos pães asmos. Próxima festa que nós temos aqui são as chamadas primícias. E eu quero pegar alguns textos do Novo Testamento para vermos o que é essa festa primícias. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Está vendo a palavra primícias aí? Dizendo que Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, aquele que ressuscitou. Então grave na sua mente a palavra ressurreição, tá? Vamos em mais um texto aí adiante, Colossenses, capítulo 1.
verso 18. Amém? Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então guarde aí essa expressão que vimos. Ele é o primogênito de entre os mortos. Então lá em 1 Coríntios, ele é primícia, primeiro que ressuscita. E aqui ele é o primogênito, o primeiro dos mortos. Ambos os textos nos levam então a compreender que a festa das primícias, irmãos, está relacionado à vida de ressurreição. Vida de ressurreição. Todos nós, irmãos, no exercício da edificação da casa de Deus, devemos ter uma vida de ressurreição. Lá em Romanos capítulo 6, nós não precisamos ir lá. Mas o que é dito? Que nós fomos batizados em Cristo na sua morte. E também experimentamos novidade de vida na sua ressurreição. Esse é o tema de Romanos capítulo 6. Unidos com Ele na morte, batizados na morte, mas também ressurretos com Ele. Esta ressurreição em Cristo nos capacita a termos a sua vida. Ressurreição com Cristo, então, significa novidade de vida. Na edificação da casa de Deus, nós não nos envolvemos com ela na nossa carne, no velho homem, no homem natural. A edificação da casa de Deus, ela é impulsionada por uma vida de ressurreição, novidade de vida, uma nova vida. E que vida é esta, irmãos? Você pode ler Evangelho de João, capítulo 1. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É nesta vida que edificamos a casa de Deus. Vamos, ainda dentro desse tema, abrir as nossas Bíblias em Romanos. Romanos capítulo 13, verso 14. Dois textos também que vamos ler em conjunto. Romanos 13, 14 e Efésios 4, 24. Vamos ler a partir do verso 12. Romanos capítulo 13, a partir do verso 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Significa isso? O Senhor está voltando. Tá? Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em pudicícias e dissoluções, não em contendas e em ciúmes. Agora veja o verso 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A vida de ressurreição, que estamos tratando sobre a festa das primícias, ela então significa um revestir de Cristo e deixar, abandonar tudo aquilo que é da carne. Vejam que a expressão aí é muito clara, irmãos. Nada disponhais para a carne. O que é isso? Irmão, o que é dispor para a carne? É você fazer tudo do jeito que você acha que você deve fazer. Só isso. É você priorizar as suas vontades em detrimento da vontade do Senhor. É isso. Isso é dispor para a carne. É ter disposição para a carne. Eu sei que é pesado, irmãos. É massacrante para nós, muitas vezes, ouvirmos uma palavra assim. Mas é necessário para que nós experimentemos a alegria do Senhor. E nos envolvendo com as questões relacionadas ao reino de Deus, irmãos, nós seremos supridos. Muitas vezes nós nos dispomos para a carne porque queremos satisfazer algo em nosso ser.
uma alegria momentânea, um prazer momentâneo. Muitas vezes nós dispomos para a carne buscando isso, mas irmãos, tudo que é da carne é momentâneo, não é definitivo. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação está em Cristo. Fora dele é tudo muito provisório. Estou triste, vou para uma festa para me alegrar, né? Eu quero me satisfazer dessa maneira, eu procuro e busco e acho. Compro isso, pago aquilo. Então, muitas vezes nós queremos preencher um buraco, um vazio em nós com as coisas da carne. Isso sempre vai demandar que a gente sempre esteja repetindo. Vamos pensar o seguinte: uma pessoa que é viciada, em heroína, em drogas. Qual que é o problema do vício? Ela consome uma pequena medida, aquilo vai satisfazer ela inicialmente. Mas à medida que ela vai mergulhando naquele vício, aquela pequena medida já não será mais suficiente. Cada vez ela vai ficar refém de medidas maiores e maiores e maiores. A carne é assim, e a nossa relação com a carne. Todas as vezes que nós dispormos para a carne vai demandar mais. E vai fazer com que nós busquemos mais. Só que aquilo nunca vai ter um ponto final. O mundo está aí, de festa em festa, de balada em balada, de prostituição em prostituição, bebedeira, vícios, orgias e assim. Porque não sabe mais o que fazer para preencher esse vazio interior. Cada dia inventa uma coisa nova, não é verdade? Então, se nós nos dispomos para Cristo, irmãos, não seremos decepcionados. O Senhor, quando nos salva, Ele salva definitivamente e completamente. Ele vem assumir o lugar desse vazio. Deus nos projetou, preste atenção nisso, desde o mais velho aqui até o mais novo. Deus nos projetou, Ele nos fez de tal forma que só Ele pode nos preencher. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que nós somos um vaso. A Bíblia nos compara a vasos. Vaso, né? Pensa num vaso de flor, numa planta. A Bíblia diz que todos nós somos vasos. E o vaso precisa ser preenchido. Deus nos projetou de tal forma que somente Ele pode preencher totalmente esses vasos que Ele fez. Agora, se nós não buscamos o Senhor, esse vaso sempre vai estar precisando de alguma coisa. Ele nunca será totalmente preenchido. E isso é o que consiste o desespero do mundo. Porque o diabo, ele é defraudador. O que é uma pessoa que é um defraudador? Ele promete uma coisa que ele não vai conseguir cumprir. Então o diabo está aí levando os jovens aos vícios, né, às bebedeiras e tudo mais, prometendo que aquilo vai trazer para eles alegria. O diabo está levando os homens aí a adulterarem nos seus casamentos, prometendo para eles que com a amante eles vão ter aquilo que com as esposas não vão ter. Ele é defraudador, ele promete uma alegria, uma satisfação que ele não poderá cumprir jamais. Porque quem nos fez, irmãos, foi o Senhor. E Ele nos projetou, me permita repetir isso, de uma forma que só Ele pode preencher totalmente. Todos os vazios, todas as brechas, tudo. Nós somos projetados para sermos preenchidos por Cristo. Por isso o texto aí de Romanos: revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne. Nada, absolutamente nada. Agora abra a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, verso 24. Vamos ler a partir do verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado,
Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Cristo, primícias daqueles que dormiram no Senhor, dos mortos, o primogênito dos mortos, significa ressurreição. O que a palavra está dizendo? Revesti-vos dessa vida de ressurreição. Vos revistais do novo homem criado segundo Deus, e vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Que esse seja o nosso objetivo, irmãos. Que o Senhor nos ajude. A festa das primícias tem esta realidade: que para a edificação da casa de Deus, nos revistamos do novo homem e nos despojemos do velho homem. Cristãos vivendo uma vida de ressurreição, uma nova vida em Cristo. Não cristãos vivendo a vida passada. Receberam o Senhor, mas andam como se fossem velhos homens, com os mesmos costumes, a mesma mentalidade, a mesma maneira de enxergar as coisas dessa vida. Conheceram o Senhor, mas ainda estão revestidos do velho homem. O nosso objetivo é conhecer o Senhor e nos revestirmos de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, vamos parar por aqui esta noite. O Senhor nos ajude, então, a compreendermos e discernirmos espiritualmente esta palavra. Vamos ter mais um pequeno momento de oração, em que vamos considerar diante do Senhor aquilo que recebemos da parte dEle, com respeito à palavra de hoje. Um após o outro, tenha liberdade de estarmos agora orando ao Senhor. Pai Santo, eu agradeço a Deus por esse momento, Senhor, que recebe a Deus, Pai querido, pela Tua palavra, Senhor Deus, que resposta, Pai querido, não permita, Senhor Deus, que a Tua palavra fique voando, Deus, vai vir aqui enquanto cada necessidade, Deus. Dê graça, Senhor Deus, temos um coração atento ao Senhor, Pai querido, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Deus, foi exposto quanto precisamos, Deus, Senhor, de uma nova vida com o Senhor, Deus, ser reformado dia a dia, Senhor. Amém. Por isso entregamos ao Senhor, Pai querido, o Senhor esteja, Deus, nos ajudando, porque de nós mesmos somos fracos, somos imperfeitos, mas o Senhor, pelo Teu Espírito, Deus, nos fortalece, Deus, nos dê vida com o Senhor. Amém. Jesus. Amém, Senhor. Aviva, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor Jesus. Reviste-nos, Senhor Jesus, com graça. Amém. Com poder e conhecimento do Senhor. Amém. Ó Pai amado, necessitamos cada um de nós. Que nós possamos, Pai, despojar da carne velha, do homem velho, Senhor. Sim. Mas o Senhor nos renova, nos capacita cada dia, Senhor. Amém, Senhor. Esperamos, Senhor, a volta do Senhor. Amém, Senhor. Está no nosso lugar esperando o Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Por mais essa oportunidade que o Senhor concedeu a nós, que nós possamos, a cada dia, termos, Senhor Jesus, a palavra, esse ensinamento do Senhor na nossa vida. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. E agradecemos, Senhor, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. E reina para todos sempre, Senhor, em nossa vida. Para o Senhor Jesus. Senhor amado, ouvimos a Tua palavra, a Sua voz, a edificação da Tua casa. Amém. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos visita a cada um. Amém. E nos revista da pessoa amada. Amém, Senhor. Que o Seu Espírito tenha primazia em nós. Nos revista, Senhor, da Tua pessoa. Socorre-nos, Senhor. Senhor amado, que sejamos revestidos das primícias de Cristo. Porque o Senhor é o Deus poderoso que concede todas as coisas. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra e a verdade, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, visitada de hoje, Senhor. Te pedimos, Senhor, que a Tua luz, Senhor, possa penetrar as nossas mentes, as nossas vidas, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, para que o Senhor nos mostre
Onde é que nós temos sido amigos, Senhor? Sim. Onde é que nós temos tido prazer nesse mundo, Senhor? O Senhor nos mostra, nos revela, Senhor, nos tira disso. As coisas que têm nos escravizado, Senhor, coisas que até me parecem que são ruins, mas que possam estar nos escravizando, Senhor, nos liberte. Amém, Senhor Para Jesus. que nós possamos cada vez mais nos esvaziar dessas coisas para ser cheios do Teu Espírito. Amém, Senhor. Senhor, aviva a Tua obra, Senhor, aviva começar em cada um de nós, Senhor, nas Amém. nossas casas, nas nossas famílias, Senhor. Aviva a Tua obra, apronta a Tua noiva. Amém, Ó, Senhor. nós queremos a Tua volta, Senhor. Sim. Que, Senhor, faça crescer esse desejo em nós, no nosso coração, a cada dia. Sim, ó Pai. À medida que o tempo se aproxima, Senhor, que cada vez mais a gente possa ir se despojando do velho homem. Amém, Senhor. E sendo cheio de Ti, Senhor. Sim, ó Pai. Quebra as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos faça vasos novos até completar a Tua obra, Senhor. Amém. Que não faça um dia sem contar para Ti. Que não faça um dia, Senhor, sem haver mudança, sem haver crescimento. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter Te conhecido, ó Deus. Sim, ó Pai. Mas agora, Senhor, socorre, faça que nós avançamos para o alvo que é Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós sabemos que de nós mesmos nós não temos capacidade, Senhor, mas tira nossos olhos das coisas mundanas, Senhor, e faz-nos caminhar, correr para o alvo que é Cristo Jesus. Amém, Senhor. Eu te agradeço, irmão, Senhor. Amém, Senhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor é a nossa primícia. O Senhor é o primogênito dos mortos. Podemos celebrar a festa das primícias de forma espiritual, contemplando todos os dias o poder da vida de ressurreição do Senhor. O Senhor foi o primeiro de muitos, Senhor, que experimentam esta vida de ressurreição. Nos capacita, Senhor, a nos revestirmos de Ti e nos despojarmos do velho homem. Esta é a vida que agrada ao Senhor. O Senhor dos céus, ó Pai, com um testemunho, disse que acerca do seu Filho: eis o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Senhor, o Teu prazer, ó Pai, está na vida do Teu Filho amado Jesus. Esta vida que hoje nós comportamos por meio do Teu Espírito. Senhor, que essa vida possa se desenvolver em nós, porque é ela que te dá gozo, alegria, é ela que te dá prazer, Senhor. O Senhor tem prazer em habitar na Tua igreja, porque o Seu Filho está aqui, Teu amado Filho Jesus. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. E todos nós recebemos a adoção de filhos por meio dele, da obra que ele consumou, pela Tua soberana vontade, ó Pai. Por isso Te adoramos e Te louvamos, Senhor. O Senhor é a nossa festa, a festa das primícias. O Senhor é essa vida de ressurreição que nos capacita a edificarmos a Tua casa segundo a Tua vontade e não segundo a nossa vontade. Por isso Te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Também queria pedir, Senhor, que o Senhor proteja com a Sua mão forte e poderosa a mão da minha filha, Daiane, e da minha neta, Sofia, que estão saindo de São Paulo, Senhor, nessa terça-feira, para que o Senhor conduza, Senhor. Amém. Eles até aqui guardados debaixo da Tua graça, no Teu nome. Amém, Senhor. Senhor, queremos colocar diante de Ti também a vida da Samanta, filha do nosso irmão Moisés, que está indo embora para uma outra cidade para estudar. Senhor, lá onde ela estiver, levanta as circunstâncias para que a Samanta se volte para o Senhor. Se arrependa de uma vida sem o Senhor e seja ganha por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor esteja com ele, Senhor. Que acima de tudo, Senhor, que
essa doença seja para a glória do teu nome, Senhor. Sim. E que ele possa vir a crer em ti, Senhor. Amém. Assim como toda a sua paz. Amém. Senhor Deus e Pai, quero colocar também, Senhor, em suas mãos a vida da minha irmã Juscelina, a qual Senhor. não me conhece, Senhor, não quer, Senhor. Senhor, como isso Vai com teu Espírito. dói saber, Senhor, que tem pessoas e pessoas queridas, Senhor, família, que não querem, Senhor. Senhor, nós como igreja queremos orar pela vida, buscar, clamar a Ti pela vida da Juscelina. Sim, ó Pai. Não tenha poder na vida dela, Senhor, porque ela está em tudo, Senhor, mas o Senhor sabe de tudo, o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Sim. E a gente roga, Senhor, que visite o coração de Senhor. Amém, O Senhor. inimigo não leve, o inimigo não destrua. Amém. Senhor, te rogamos, ó Pai, que visite, Senhor, a família, os filhos, os irmãos dela. Amém. Ela tem o em suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor amado, também quero agradecer pela vida da tua banda, que ela fez esse dia, Senhor, que está se recuperando, sabemos que o Senhor dá a direção. Muito obrigada, Senhor, por ser conduzir. Obrigado. Amém, Senhor.